Livro de 1 Samuel, capítulo de número 28. 1 Samuel, capítulo de número 28. Eu quero ler com vocês, né? 1 Samuel, capítulo 28. Eu vou ler a partir do verso 7. Depois aí na sua casa, quando terminar a live, leia a partir do verso 1, né? Mas eu vou ler a partir do verso 7, mas depois você lê a partir do verso 1, para você entender toda a história, porque essa passagem bíblica é uma das bases, tá? É uma das bases da doutrina da necromancia, da doutrina de falar e conversar com os mortos, que muitas pessoas praticam dentro dessa linhagem. A mais conhecida, a doutrina mais conhecida daqueles que falam com os mortos é a doutrina espírita, né? Os espíritas, eles vivem basado nessa doutrina de falar com os mortos, e uma das bases bíblicas que eles usam é essa passagem que nós vamos ler, e aqui nós vamos ler para sanar algumas dúvidas aqui. Preste bem atenção nessa leitura. 1 Samuel 28, verso de número 7 a seguir, diz assim: Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disse: Eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram à mulher, e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhes disse pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sucederá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhes disse: Não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhes disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. E o Senhor tem rasgado o reino de tua mão e tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã
tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel e o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Olha isso daqui, o verso de número 19. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel e o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. 1 Samuel, capítulo 28, do verso 7 ao verso 19. Meu Deus do céu, que profundo isso daqui. Escuta isso. Saul começou a perseguir Davi. Davi vai e conversa com o rei Aquis, que era o rei dos filisteus, e o rei dá um asilo, uma guarida para Davi diante da perseguição de Saul. Quando Saul soube que Davi estava no território dos filisteus com os seus valentes, Saul se desesperou. E ele corre e vai buscar a Deus diante dos profetas. E Deus não responde. Ele vai diante do sacerdote do templo consultar a Deus através do Urim, que era uma maneira do sacerdote entrar no Santo dos Santos e consultar a Deus e buscar uma resposta do Altíssimo. E Deus também não falou. Então Saul, naquele desespero, naquele pânico, ele então chama os seus soldados e diz assim: olha, Deus se esqueceu de mim. Deus já não fala mais comigo. E eu preciso que vocês consigam para mim uma feiticeira. Eu preciso que vocês consigam para mim uma feiticeira, uma mulher adivinha, uma necromante. Porque eu preciso consultar, porque eu estou com o espírito perturbado. Quando Saul assumiu o seu governo, o seu reinado, uma das primeiras coisas que Saul fez foi expulsar de Israel todos os feiticeiros, todos os encantadores, todos os agoreiros, todos os bruxos. Aqueles que não foram expulsos, Saul mandou matar. Então ele estava obedecendo uma ordem que estava na lei que Deus deu para Moisés, conforme está descrito em Deuteronômio capítulo 18, se você ler lá a partir do capítulo 18, mas mais precisamente do verso 10 adiante, você vai ver que Deus deu essa ordenança através das leis que ele passou para Moisés, que ele não aceitava, né? Que era abominável aos olhos dele e pessoas que consultavam os mortos, feiticeiros, agoreiros, encantadores. Então Saul, seguindo essa ordem, colocou todos para fora do território de Israel, fora aqueles que ele mandou matar. Porém, no seu momento de desespero, de tormento, a quem Saul recorreu? Os feiticeiros pela qual ele tinha expulsado do território de Israel. E então os seus soldados disseram: olha, aqui próximo não tem, mas na região de Endor tem uma mulher que nós conhecemos. E Saul disse: vamos lá. Pegou 2 homens de confiança e foi até esse lugar. Chegando lá de noite, mudou as suas vestes, não foi vestido de vestes reais, mas foi vestido de uma roupa descaracterizada, totalmente disfarçado, e chega diante dessa mulher. E diz para ela assim: olha, eu estou aqui, e eu vou pedir para ti que faça subir alguém que eu quero conversar com esse alguém. E essa mulher disse: olha, escuta, como que você me pede uma coisa dessa? Se Saul souber desse pedido que você está me fazendo, Saul vai mandar me matar. Porque ele não quer feiticeiros e encantadores nesse território de Israel. E ele disse: não, fica tranquilo. Eu juro por Deus, eu juro pelo Senhor que nada vai te acontecer. Olha só. E ela disse: então tá bom, quem que você quer que eu chame? E Saul disse: eu quero que você chame Samuel, que eu quero falar com ele. E a Bíblia diz, como nós lemos, que então
essa mulher, então, incorporada pelo diabo, começa a invocar, e ela diz para Saul: olha, eu estou vendo alguém subindo. Eu vejo alguém subindo. E Saul disse: fala para mim, que jeito que é? E ela disse: é um ancião. E esse ancião, esse homem, esse ancião está envolto numa capa. Ele está todo envolvido numa capa. Mas que jeito que ele é? É um ancião que está todo envolto numa capa. E aí a Bíblia diz: e Saul então prostrou-se de joelho, acreditando ser Samuel. Olha só, a Bíblia diz que estava subindo e Saul já então caiu de joelho prostrando, acreditando ser Samuel. E ele perguntou: o que você quer comigo, Saul? O que você está me incomodando? O que você quer comigo? E Saul disse: é que eu falei com Deus e Deus não respondeu. Busquei através dos profetas, busquei todos os recursos e Deus não falou comigo. Então, eu estou aqui para simplesmente receber, né? Receber uma resposta tua. E aquele espírito disse: se Deus não falou contigo, tu vem pedir para mim falar contigo? A resposta para ti é o seguinte: amanhã tu e os teus filhos estarão comigo. Amanhã tu e os teus filhos estarão comigo. E Saul saiu dali atribulado, foi para a batalha contra os filisteus, e na batalha Israel perde a guerra. Os filisteus vêm se aproximando de Saul, mata os seus filhos, e quando vai se aproximando dele, ele disse para o seu escudeiro: crava a tua espada em mim e me mate. E o escudeiro disse: não, longe de mim, rei, eu não posso fazer isso contra ti. Eu não posso fazer isso contra ti. E a Bíblia diz que ele então foi e se lançou sobre a sua espada, ou seja, pulou de barriga em cima da sua espada e se transpassou e morreu, conforme havia dito aquele espírito que subiu, dizendo: ainda amanhã estarás comigo. Na mentalidade de Saul era Samuel, mas no entendimento bíblico nós percebemos que não era Samuel. Primeiro que o espírito estava subindo, e a salvação não é para baixo. Os salvos não estão embaixo, os salvos estão em cima. E a prova que os salvos estão em cima, eu quero inclusive ler uma passagem bíblica com você, né? Que fala bem claro a respeito dessa questão de que eu estou te dizendo, que os salvos estão em cima, né? Os salvos, né, estão em cima e não embaixo, né? Se você puder, abra sua Bíblia aí no livro de Provérbios, capítulo de número 15, Provérbios 15, 24. Eu vou até ler para você aqui, Provérbios, né? Provérbios 15, 24. Olha aqui, ó. Provérbios. Deixa eu pegar aqui direito. Espera aí. Provérbios 15. Eu quero ler o verso de número 24 para você entender. Provérbios 15, 24 diz da seguinte forma. Olha aqui, ó. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Eu vou repetir. Provérbios 15, 24. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Quem falou com Saul não veio de cima. Quem falou com Saul, e ainda que viesse de cima, não era Samuel. Quem falou com Saul veio de baixo. E além de vir de baixo, veio invocado por uma feiticeira. E além de ser invocado por uma feiticeira, veio todo envolto numa capa.
E depois de estar envolto numa capa, disse para Saul: ainda amanhã tu vai estar comigo. E o que aconteceu com Saul? Ele se suicidou. Se fosse realmente o espírito de Samuel, não iria dizer para Saul: tu estará comigo, e Saul iria se matar. Então quem que foi, pastor? Foi um espírito do diabo que apareceu ali para Saul e deu a sentença de morte na vida dele, porque Saul estava em desobediência à palavra de Deus. E sabe por que Saul, um dos motivos pela qual Saul pereceu e morreu? Por ele ter ido consultar a feiticeira. A Bíblia mostra isso no livro de 1 Crônicas. Se você puder, marca aí ou procure, né, na sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo de número 10. 1 Crônicas, capítulo 10. Essa introdução é um tanto quanto mais lento, com versículos bíblicos, mas já a máquina engrena e aí você vai entender. 1 Crônicas, capítulo 10, verso de número 13, a Bíblia diz assim, ó, olha isso. Assim morreu Saul, por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, ponto e vírgula, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. Saul pereceu primeiro por desobediência à palavra de Deus e segundo, porque foi procurar uma feiticeira para consultar os mortos. Tá, pastor, e daí? E daí que aqui eu quero entrar no comentário com você. Se você puder, você que chegou depois e ainda não fez isso, faça, porque agora eu vou entrar na mensagem. Deixa o seu like para nós rompermos esse algoritmo e com certeza a nossa fé ser acrescentada aqui nesse momento. Escute o que eu vou dizer para você aqui. Quem parte deste plano terreno, não volta da onde está para falar com absolutamente ninguém, nem que seja através de sonho, nem que seja através de um médium, nem que seja através de aparições ou de algo semelhante. Não. Quem partiu desse plano não volta mais. E eu tenho vários versículos que eu posso citar para você aqui dentro dessa oportunidade. A pessoa morreu, acabou o contato dessa pessoa com o mundo físico. Quem está lá não tem contato com quem está aqui, e quem está aqui não tem contato com quem está lá. Há um abismo, digamos, no sentido espiritual, que separa quem está nesse plano terreno para quem está no plano espiritual. Um dos maiores enganos de Satanás na face da terra é colocar na cabeça das pessoas que tem contato, sim, com quem está no plano espiritual. E não existe isso. A Bíblia está recheada de bases e de versículos que dá o suporte dizendo que não existe contato com quem partiu para a eternidade. Pastor, mas a minha mãe era muito crente, meu pai era muito crente, meu filho, minha filha, meu marido, enfim, pode ser quem for. Ninguém que partiu para a eternidade volta para falar alguma coisa com alguém. Por detrás de tudo isso tem demônios trabalhando para enganar as pessoas e para fazer o sofrimento da pessoa aumentar ainda mais. Essa é a grande realidade. E eu quero ler com você uma passagem aqui, ó. Só mais um versículo aqui para nós dar continuidade. Lucas, capítulo de número 16. Lucas 16. Olha isso daqui. Lucas 16. Eu vou ler com você a partir do verso de número 27, para você entender. Isso aqui é Novo Testamento, viu? Lucas 16, 27. Isso aqui é o diálogo entre o rico que morreu e Abraão. O rico e Abraão. O rico deste lado da perdição, Abraão numa parte alta
no lugar do descanso. No lugar do descanso. Olha o diálogo que... Isso aqui eu já vou ler da continuidade. Verso 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas. Ouça-nos. Disse ele: não, pai Abraão, mas se algum de dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda em algum dos mortos que ressuscite. O que aconteceu nesse diálogo? O rico, na perdição, disse para Abraão: mande alguém que está aí, mande Lázaro ou qualquer um que está aí na salvação, no paraíso, ir até a terra pregar para os meus 5 irmãos, para eles não virem para esse lugar de tormento que eu estou. E Abraão disse: lá na terra tem Moisés e os profetas. Moisés é a representação da lei de Deus, é a palavra, é a Torá, é o Antigo Testamento. Tem Moisés e os profetas. Quem são os profetas? Os profetas são os bocas de Deus que tinha na época e que tem até hoje na face da terra. Lá tem os pregadores. Não, mas se mandar alguém que está aqui no mundo dos mortos, lá meus irmãos irão acreditar. E Abraão disse: se eles não crerem em quem está vivo lá, vão credibilizar alguém que venha voltar e ressuscitar? Não, sem chance. Nesse diálogo nós aprendemos que simplesmente não existe a mínima possibilidade de acontecer essa volta de alguém que está lá. Pastor, tem um monte de gente fazendo Spirit Box, dizendo falar com os mortos. Existem vários canais aqui no YouTube. O que o senhor pensa disso? É o que eu estou dizendo aqui e já vou explicar a respeito de todo esse detalhe. Escute o que eu estou dizendo para você. Não tem chance de quem está na eternidade voltar para conversar. Tá, pastor, mas me explica uma coisa. Então, como que escreve com a mesma letra? Como que fala segredos que só a pessoa que morreu sabia? Já vamos chegar lá. Por isso que eu peço para você, fique aqui e vai compartilhando e chamando todo mundo, que isso aqui é muito esclarecedor. Escute isso. Satanás trabalha em cima de 5 armas para enganar o ser humano aqui na Terra. E eu gostaria que você, se possível, escrevesse essas armas que eu vou citar, que ele usa. Inclusive, é a arma que ele usa para levar a pessoa a acreditar que quem morreu pode voltar para falar com alguém. Quais são as armas que Satanás usa para enganar uma pessoa dentro desse detalhe do que nós estamos trazendo, esse esclarecimento aqui? A primeira arma que Satanás usa é a mentira. Se você puder, anota aí, a mentira. Ele usa a mentira, como ele usou no episódio de Saul. Ele usou a mentira no episódio de Saul e ele usa a mentira. Porque a mentira é a expressão exclusiva do maligno. Então, ele usa a mentira. Outra coisa que Satanás usa para enganar uma pessoa dentro desse processo do que eu estou falando de consultar os mortos. O quê? A imitação. Ele é especialista na imitação. Satanás sabe imitar. A Bíblia diz que ele se faz até de anjo de luz para, se possível, enganar até os escolhidos. Então, além dele usar a mentira, ele usa a imitação. Ele imita. Satanás sabe imitar um anjo de luz, Satanás sabe imitar uma pessoa, um ente querido que morreu, Satanás sabe imitar, enfim, tudo o que acontece aqui no presente e o que aconteceu na vida de pessoas que passaram aqui por essa terra. Ele é um grande imitador, ele sabe imitar. É uma arma que ele usa, a imitação. A imitação. Outra arma que ele usa. Por que ele usou a imitação para enganar Saul? Veio um ancião, em forma de um ancião,
envolto numa capa. Por quê? Porque Samuel era sacerdote, ele tinha as suas vestes sacerdotais, ele era um ancião, um homem de idade avançada. Então, Satanás veio com toda a imitação de Samuel. Outra arma que ele usa para levar as pessoas a acreditar neste detalhe de que quem está no mundo dos mortos fala com quem está aqui no mundo dos vivos. Qual é a outra arma? A curiosidade. A curiosidade é uma das armas mais terríveis para levar as pessoas a procurar consultar os mortos. Olha, eu tenho uma curiosidade de saber se fulano está no céu ou se fulano se perdeu ou se está no purgatório. Eu quero saber, eu tenho essa curiosidade dentro de mim, se ele ou se ela, quando faleceu, subiu para estar com Deus ou desceu perdido para as trevas, ou se está no purgatório, se regenerando para alcançar o ápice da santidade e da pureza. Eu tenho essa curiosidade. E aí, Satanás vai trabalhando, levando a pessoa, conduzindo a pessoa dentro dessa curiosidade. Muita gente que consulta os espíritos, consulta pela curiosidade. Consulta porque são curiosos. Tem uma curiosidade muito grande dentro da pessoa. Tem uma curiosidade gigantesca dentro dele e dentro dela, ao ponto que a pessoa é conduzida até esses espíritos. Saul tinha uma curiosidade muito grande de saber se ele ia ganhar a guerra ou se ele ia perder. Em vez dele descansar no Senhor, não, ele se entregou à curiosidade, ao ponto de ir consultar uma feiticeira. Então a curiosidade é uma das armas de Satanás. Aliás, todas as pessoas que estão presas em algum vício ou em algo semelhante nessa vida, foram presas pela curiosidade. No começo, tudo era curiosidade, tudo era para saber como que era, tudo era para experimentar, tudo era para saber se é como as pessoas estavam dizendo mesmo. E depois se transformou em prisão. Assim é no tocante a consultar os mortos. Tudo começa com curiosidade, até o momento que a pessoa se prende nesse mundo de mentira, nesse mundo de ilusão, nesse mundo de imitação e de engano, e não consegue mais se escapar. Outra arma que Satanás usa para enganar e prender as pessoas dentro desse mundo de consultar os mortos se chama saudades. Saudades. Uma das armas terríveis que o diabo usa é a saudade. A saudade é uma das armas mais terríveis que o maligno usa para conduzir um homem e uma mulher a consultar os mortos. Saudade. Saudade. E ele vai trabalhando, e a pessoa está dentro de casa e ele lança setas. Tá vendo ali, aquele cantinho ali, era onde ela sentava, era onde ele sentava. Tá vendo lá? Do jeito que a porta do banheiro ficou meio aberta e meio fechada, é como ele e ela deixava quando saía do banho. Tá vendo o jeito que ficou a toalha lá, que o teu filho, que o teu marido, que o teu pai, a tua mãe, que fulano de tal deixou em cima da cama, era do jeito que fulano deixava. E todas essas setas que é lançada na mente da pessoa falando isso, é para quê? Para aumentar a saudade. Porque uma pessoa com saudade, ela é capaz de qualquer coisa para tentar suprir essa mesma. E aí essa saudade vai aumentando. Essa saudade vai aumentando ao ponto que a pessoa, ela quer, porque por toda a lei, falar com quem partiu para a eternidade. Nem sequer, se for possível, ver os rabiscos da letra da pessoa. Se possível, saber se a pessoa do outro lado lá está bem. É uma saudade muito grande. É muita saudade. E Satanás trabalha em cima da saudade para prender as pessoas e levá-los a consultar os mortos. Outra arma tenebrosa que o diabo usa para fazer as pessoas consultar os mortos. E essa daqui, junto com a saudade, eu acredito que é as duas mais terríveis. Qual que é, pastor? A culpa. A culpa. A culpa é uma arma que o diabo usa para fazer o ser humano consultar alguém da família que morreu. Meu Deus, não era para ele ter ido. Não era, eu pedi para ele ir lá na panificadora e ele foi lá e foi atropelado e morreu. Meu Deus, eu não me perdoo por isso. Era para ele ter ido aquele dia
de ônibus. Era para ter ido de ônibus. Eu não acordei ele na hora certa. O despertador tocou e eu disse para ele, fica dormindo um pouquinho mais, vai de carro mais tarde. E ele foi de carro e morreu. Se ele tivesse ido de ônibus, não teria morrido. Meu Deus, se eu tivesse pedido perdão antes, meu pai, eu sei que eu teria mais paz. E essa culpa vai atuando, vai agindo, até que a pessoa quer conversar com esse alguém que está lá do outro lado, para se sentir mais aliviado. Meu Deus, eu tinha tanto dinheiro, e eu não investi na saúde dele, não investi na saúde dela. E assim, essas 5 armas que Satanás mais usa para levar a pessoa simplesmente a essa prática. Deixa eu ver o que a Eliane escreveu aqui. Tem um conhecido que faz 2 anos que a esposa morreu em um acidente. E as coisas dela de uso pessoal está tudo como ela deixou. Olha aí. É mistura de saudade, mistura de tudo. Você consegue entender? Então, marca se você... Eu creio que o suporte anotou aí, eu vou até procurar aqui para me deixar fixado aqui, enquanto eu vou comentando. Obrigado, Rafaela, e todos os moderadores aqui que já escreveram. Então, as 5 armas que Satanás usa para levar uma pessoa a consultar os mortos, estão aí as armas. São as armas que ele usa. Quais são? A mentira, a imitação, a curiosidade, a saudade e a culpa. Ninguém consulta um morto sem que passe por esse crivo desses 5 detalhes que eu citei. Não existe outro motivo. Não existe. É um destes 5, ou 2, ou 3, ou 4, ou todos os 5. Mas ninguém consulta um morto sem escapando desses detalhes que eu estou te citando. A mentira de Satanás, o diabo mente para a pessoa. A imitação, a curiosidade, a saudade, a culpa. São as armas que o maligno usa para prender uma pessoa dentro dessa situação. Aí, quem sabe, você me pergunta, você acredita que nós já estamos indo para quase 1 hora de programa? 40 minutos já que estamos aqui? Meu Deus do céu. Eu vou adiantar que hoje eu quero terminar a mensagem rápida para dar tempo das perguntas, porque eu sei que esse assunto vai gerar muita pergunta. Como que acontece esse grande engano e as pessoas se prendem? Preste atenção no que eu vou te dizer. Eu não vou ler, não. Só vou citar. Você anota aí, depois você leia. 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 8. 1 Pedro 5, 8. A Bíblia diz assim, que o nosso adversário, que é o diabo, anda ao nosso derredor buscando a quem ele possa enganar, tragar, passar para trás, destruir. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrio, ou seja, fica atento, não vacila, não cochila, vigia, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor, bramando como um leão, não sendo um leão, como um leão, buscando a quem possa tragar. Porém, em Salmos 34, verso 7, o salmista escreveu dizendo que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os teme, os livra de todo o mal. Então, o anjo, segundo o Salmo 30, embasado em Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor está ao redor. O que é redor? Próximo de mim. 1 Pedro 5, 8, Satanás está ao derredor. O que é derredor? Depois do anjo. Então, primeiro aqui tem o anjo, depois já vem Satanás. Tá, pastor, mas como assim? Deixa eu te explicar. Quando eu e você, quando nós nascemos, nós fomos crescendo, perdemos a nossa inocência, entramos na fase da consciência. Na fase da consciência, eu e você, todos nós, cometíamos acertos e erros, deslizes e prática de coisas certas. Ao ponto que muitas armadilhas que Satanás fez para acabar com a nossa vida, não conseguiu, porque o anjo do Senhor estava ali para nos trazer o livramento. E muitas coisas que aconteceram
Simplesmente aconteceu porque nós abrimos precedente, abrimos brecha, fizemos o que era errado, e esse demônio que está em forma de, bramando em forma de um leão ao nosso derredor, encontrou legalidade para atuar na nossa vida. Então a nossa vida foi e é conduzida desta maneira. Então, hoje, na atual conjuntura, na minha idade, 42 anos incompleto, na minha idade de 42 anos incompleto, Satanás, quando eu digo Satanás, eu estou dizendo os demônios, sabe o que eu gosto e o que eu não gosto. Satanás sabe o que me deixa triste e o que me deixa feliz. Satanás sabe o que me deixa ansioso e o que me deixa suave. Satanás sabe aquilo que me motiva e aquilo que me desmotiva. Satanás conhece a maneira que eu escrevo, ele sabe a maneira que eu escrevo, sabe a maneira que eu seguro o garfo e a faca quando eu estou comendo, sabe qual das mãos que eu uso para comer, sabe aonde eu escondi, quer seja o documento mais importante ou menos importante, ele sabe de tudo. Como assim? Satanás é onipresente? Ele não é onipresente, mas a terra está minada de demônios. A terra está minada de demônios. E esses demônios estão de olho, estão vendo. Eu estou aqui pregando nessa live aqui, tem demônios me vendo. Assim como tem anjos aqui, tem demônios me vendo. Assim como você está aí, tem demônios te vendo. E dentro dessa convivência, desse dia a dia de vida, então, resumindo, ele sabe a tua genética. O diabo tem a tua biografia nas mãos. Não porque você passou, mas porque ele está te assistindo. Demônios não dormem. Demônio não tira férias. Ele está te assistindo desde quando você nasceu. Sempre, sempre. Ao derredor, bramando e te assistindo. Te vendo. Você está dormindo? Ele está te vendo. Ele sabe o jeito que você gosta de dormir, o que te incomoda, o lado que você gosta de dormir, os costumes que você tem de abraçar um travesseiro, de dormir com a coberta jogada até a cintura. Ele sabe de tudo, porque ele está assistindo. E aí, pastor? E aí, que a partir do instante que você parte para a eternidade, a partir do instante que você parte, quer seja salvo em Cristo ou perdido, você partiu, mas eles sabem quem era você. E qual é a tática que ele vai usar agora para continuar trabalhando na família e manipulando a família e enganando e levando a família a uma prisão e automaticamente a dar coices na grandeza do altar de Deus, fazendo a pessoa automaticamente acreditar nas suas mentiras, nas suas imitações, se apegar em curiosidade, em saudade e em culpa. De que maneira, pastor? Aí ele começa a trabalhar. A pessoa partiu para a eternidade e morreu, ele começa a trabalhar, lançando um sonho. Acende uma vela para mim. Olha, o lugar que eu estou aqui está meio escuro. Eu preciso que você acende por uma semana algumas velas para mim. Se possível, encomenda uma missa. Sabe? Leva para mim, traz para mim aqui na minha sepultura alguns buquês de rosas. Acende umas 7 velas grandes na cruz maior do cemitério, porque o caminho está meio escuro. Me ajuda aí. Traz umas garrafas d'água para mim aqui, coloca na cruz maior do cemitério. Ele começa a trabalhar assim em sonho, e vai trabalhando, até o ponto que a pessoa ela está convencida de que o ente querido está vindo falar com ela. Aí o que a pessoa faz? Vai até o pai das trevas, até o médium. E chega lá, o que o médium faz? Eu vou consultar. E pá! Aí bota a mão aqui e começa a escrever. Ali naquele médium, quem está incorporado é o diabo. Como assim? Aquele demônio que te assistia quando você estava vivo, um exemplo, que sabia como você escrevia, começa a escrever com as tuas letras, contando os teus segredos que só você sabia,
E aí quem está ali olha e diz, nossa, é a letra dele, meu Deus do céu. Nossa, é a letra dele, olha, eu estou vendo a letra dele, eu estou vendo a letra dele. E olha o que ele escreveu aqui, ó, que lá no cantinho do guarda-roupa está o par de chinelos dele que ele deixou aquele dia que ele morreu. Meu Deus do céu, é ele mesmo que veio falar comigo. É ele mesmo que veio me trazer essa informação. E aí, e ali o pai das trevas fazendo a taquigrafia. Escrevendo. E ó, eu estou aqui, isso e aquilo, e papapá. E aquele converseiro todo. E a pessoa vai acreditando nisso. Porque começa a dar segredos. Segredos que só o diabo sabe. Deus sabe, mas Deus não está interessado nesses segredos, porque quem parte daqui não volta mais. Então Satanás usa para enganar a pessoa. E assim se fundou na face da terra o espiritismo. Assim existe na face da terra a taquigrafia. Assim existe na face da terra a necromancia, a consulta aos mortos, o conversar com quem partiu. De que maneira? Demônios assumem a característica de quem morreu, porque ele conhece a pessoa que morreu. Ele sabe dos trejeitos da pessoa que morreu. Então ele apenas usa essa imitação, como usou para enganar Saul, e continua enganando as famílias, que estão presas em culpa, preso em saudade, preso em curiosidade, sendo iludido e enganado por essa imitação e deixando-se levar pela mentira de Satanás, como ele é o pai da mentira, segundo diz a Bíblia em João 8:44. Tá, pastor, e daí? E daí que é isso que acontece. Quem morreu não volta para falar. Se você já consultou lá e deu tudo certo, foi um demônio usando aquela pessoa para te enganar. Esse demônio que usou a pessoa para te enganar, conhecia o membro da tua família que partiu para a eternidade. Conhecia o membro da família que partiu para a eternidade. Por isso que ele trabalha em cima de trejeitos da pessoa. Tem um cantor no Brasil que o seu irmão, ele ficou canceroso e dentro desse câncer, seu irmão veio a falecer. Faleceu. E aí, esse cantor foi lá, né, no médium, né, e disse assim, olha, eu quero falar com meu irmão, estou com saudade dele, uma saudade muito louca, muito grande, eu preciso falar com meu irmão. E aí, disse, então entra aqui. E aí, desceu lá e começou a taquigrafia, escrevendo e falando, e contando caos, isso e aquilo. No final, ele disse assim, tem uma letra de uma música que não deu tempo de nós gravarmos juntos, mas eu quero que você grave, porque essa letra vai fazer muito sucesso. Não deu tempo de nós gravar juntos. Ela está guardadinha lá, está bem guardadinha, escondidinha, está lá. Está lá. Pega lá em tal lugar e grave, porque vai arrebentar. E como que vai ser? Eu quero que você coloque o nome da música de Mano. O nome da música é Mano. Coloca que vai arrebentar. Nessa letra eu quero que você cante em todos os shows e vai arrebentar. E a letra foi gravada. E quem acompanha essas músicas sertanejas sabe do que eu estou falando, que arrebentou. Quanta gente ouvia a música e até hoje ouve e chora. Nossa, que coisa linda. Isso aqui, na realidade, o cantor que gravou não sabia. Quem revelou foi através da taquigrafia que veio a revelação de onde estava guardado a letra que não deu tempo de ser gravada. Mas e aí, pastor? Demônios sabem. Enquanto estava sendo escrita, os bichos estavam de olho na letra que estava sendo escrito, tudo certinho, onde foi guardado, tudo. E para enganar e manter a pessoa e a família presa aqui, nessa cultura, nessa religião das trevas, o que ele fez? Está lá no cantinho, grava. Porque essa daqui não deu tempo da gente fazer junto, então grava, porque vai arrebentar. Grava porque vai arrebentar. E gravou. E aí, pastor? E é assim que os demônios trabalham.
É assim que os espíritos trabalham. Eu não sei se tem pessoas aqui que já teve essa infelicidade de fazer isso, mas se tiver, escreva na linha do tempo, porque essa é a live para nós te ajudarmos, de você ter ido consultar alguém que já morreu, ou de alguém que já morreu aparecer para você pedindo ajuda, e você ter ido lá, encomendado uma novena, uma missa, ter ido lá levar alguma coisa para ele no cemitério, em algum lugar. Se isso aconteceu, escreva na linha do tempo, porque nós estamos aqui para automaticamente orar por você e te ajudar em oração. E esse assunto que eu estou dizendo é algo muito sério que tem se repetido no Brasil e no mundo afora. O Brasil é um dos países campeão nessa área de consultar os mortos. Gente do mundo inteiro vem, né? Obrigado, Palavra da Cruz. Eu falei taquigrafia. Taquigrafia é coisa de tacógrafo, né? Que faz medição de terra, né? Desculpa, eu falei taquigrafia, é psicografia. Me perdoe, eu errei aí o início da palavra. Obrigado, Palavra da Cruz, né? Deixa eu até colocar aqui fixado, né? No embalo das palavras aqui, eu confundi assim. As palavras e automaticamente o significado muda. Taquigrafia é trabalho de tacógrafo, né, que trabalha fazendo terraplenagem, medindo terra e organizando isso e aquilo. Então, esse é o trabalho de tacógrafo, né, que trabalha alinhando BRs e curvas e essa coisa toda. Psicografia, né? Psicografia, né? Que a pessoa está ali, né, só na psicografia, escrevendo e são demônios, espírito do diabo, espírito das trevas. E assim são muitos que estão enganados. Deixa eu ver aqui que Francisca Simons já fez isso, Francisca? Já consultou os mortos? Deixa eu ver. Isso, faça isso que você ajuda muitas pessoas a entenderem a questão da mensagem. Deixa eu ver quem mais aqui já fez isso. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguém que já fez isso também. A Sofia gosta de visitar cemitério para ver as fotos e túmulos, né? Tem muita gente que gosta de ir em cemitério, né? Diz que lá tem muita paz, né? Muito sossego. Deixa eu ver aqui. Eu fui atrás disso, mas desisti. Tem muita gente aqui que já foi. Algumas pessoas estão, como ditado, retraídos, né? Retraídos e não vão, e não querem escrever, não querem falar, mas tem muita gente aqui que já fez isso. Minha família já fez, querendo descobrir quem matou quem sabe, irmão, algum parente da família lá. E é assim. Dentro desse ir, mas por que foi? Para saber quem foi que matou. Dentro desse saber que matou, tem ali a culpa, tem a saudade, tem a vingança, e tem muitas coisas envolvidas, né? E aí, pastor, deixa eu ver, eu já mexi com essas coisas sim, também a Felipa do Carmo. Olha quantas pessoas, tá vendo? Meu Deus. Difícil é convencer as pessoas de que isso é errado, exatamente. Mas por quê? Porque a pessoa está presa nessas armadilhas que eu citei aqui agora. A pessoa está presa nessas armadilhas. Então, para convencer, as vendas dos espirituais têm que cair dos olhos da pessoa. Senão, ela automaticamente não vai acreditar que há um demônio por detrás de tudo isso, até porque é o que eu estou dizendo. Uma pessoa que vai atrás disso, jamais ela imagina que Satanás, né, que os demônios estão nos assistindo por 24 horas. Uma pessoa que vai lá, muitas das vezes, nem acredita que demônio existe, ou acredita de uma forma fictícia. Então, ela não acredita que os demônios estão acompanhando e vendo as atitudes dele e dela por 24 horas. Não, a pessoa não acredita. Ela acha que, né, Deus está no meu coração, Deus está no coração da pessoa que morreu, e amém. Mas isso daí não está ligado a quem sobe para a eternidade ou a quem se perde. Isso está ligado que Satanás conhece todo ser humano aqui na Terra. E para enganar quem está aqui nessa terra, ele usa de qualquer artifício. Samuel está com Deus. Quando eu digo está com Deus, Samuel está no paraíso de descanso. Mas qual foi a artimanha de Satanás em cima de Saul?
amanhã tu vai estar comigo. Amanhã tu estarás comigo. Saul foi para a guerra. Quando viu que Israel perdeu a batalha, o que ele fez? Se lançou em cima da sua própria espada e se matou. Eu pergunto para você, quem se mata, sobe ou desce? Olha a promessa, amanhã tu estará comigo. Tá, pastor, mas como que o diabo sabia que Saul amanhã estaria com ele? Porque ele já estava colocando na mente de Saul todo o plano de suicídio e de morte. Ele já estava arquitetando e armando a morte de Saul. Ele já tinha montado todo o cenário da destruição de Saul. Ele já tinha programado tudo para acabar com a vida de Saul. Então, não foi novidade. Novidade para quem? Não foi novidade para ninguém. Porque ele já tinha preparado tudo para acabar com Saul. Pela desobediência e por ele ter consultado a feiticeira. Então, nós precisamos se atentar. Porque consultar os mortos é um pecado grave. Não existe pecadinho e não existe pecadão. Mas consultar os mortos é um pecado grave. Porque quando você consulta um morto, além de você, como as pessoas estão dizendo, quem se mata desce. Como aquele espírito disse. Ele estava subindo e disse, ainda amanhã tu vai estar comigo. O espírito desceu para o abismo e Saul desceu junto. No dia seguinte. Você consegue compreender? Deu para entender? E se nós queremos triunfar e vencer, nós precisamos se apegar com Deus e vencer isso aí, porque o pecado de consultar mortos é um pecado grave. Como eu estava dizendo, não existe pecadinho e pecadão, mas existem escalas de sentenças e de gravidade. Tudo é pecado, mas existem sentenças de punição. E consultar mortos, que é a necromancia, a psicografia e todos esses pecados, isso é muito grave perante Deus. Por quê? Porque quando você consulta um morto, você está indo contra todo o plano de Deus aqui nessa terra. Porque Deus dá a vida e Deus tira a vida. Para todos nós há um tempo determinado aqui nessa terra. E nós não vamos ficar 1 milésimo de segundo a mais aqui. E aí, quando eu vou consultar quem já morreu, eu estou dizendo para Deus assim, o Senhor foi injusto e tirou a pessoa antes do tempo. Por isso eu quero estar em contato com ela ainda. O Senhor não permitiu eu conviver o tempo necessário. Vou consultar porque eu quero falar com essa pessoa. O Senhor não sabe de nada. Eu vou consultar porque eu quero conversar com ela. Então, esse pecado é um pecado grave. É uma afronta a Deus. É afrontar o poder soberano, a vontade soberana de Deus. Quando eu consulto quem já morreu, eu estou afrontando a Deus. Pastor, e sonhar com os mortos? Por que eu sonho com quem já morreu? Qual o detalhe? Eu volto a repetir os 5 itens que foram citados. Vou colocar aqui na linha do tempo os itens que a Rafaela escreveu. Deixa eu ver se eu encontro aqui. E vou colocar, porque estes sonhos repetitivos com pessoas que já morreu está enquadrado dentro desse assunto que eu estou dizendo aqui. Está enquadrado dentro desses 5 assuntos. Deixa eu ver se eu acho aqui, para me fixar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deve ter ficado muito para trás lá, né? E como é a psicografia, pastor? Eu acabei de explicar a psicografia, como que ela acontece. Obrigado, Rafaela. Eu acabei de explicar como que acontece. A psicografia acontece, os demônios sabem de tudo que a pessoa que morreu gostava, fazia ou deixava de fazer aqui na Terra. E eles pegam esse arquivo que eles têm, porque demônios não sofrem de esquecimento, demônios não envelhecem, demônios não perdem o caderno que eles escrevem, porque está tudo gravado dentro. É uma capacidade infinitamente maior do que os seres que estão aqui na Terra. Os seres angelicais têm uma capacidade de memória, um recurso de memória infinitamente inexplicável em vista dos seres humanos. Satanás não envelhece, não esquece, nada disso. Então, ele sabe. Né? Quando eu digo Satanás, eu não estou dizendo o ser.
o Ra-Satã, a antiga serpente. Eu estou dizendo aqueles, a terça parte que trabalha para ele, espalhado na face da terra. Para cada pessoa existe um demônio que fica vigiando essa pessoa por 24 horas por dia. E esse demônio sabe os trejeitos da pessoa. E ele trabalha dessa maneira. O reino das trevas é um reino unido. Embora é o reino da bagunça, mas é uma bagunça unida. Então, tudo que o diabo sabe de mim aqui, eu vou para outra cidade, lá os demônios que estão lá já estão sabendo. Você consegue compreender? São mais rápidos do que as redes sociais. Mais rápido do que notícia de televisão ou de qualquer coisa. E é assim que eles trabalham com a psicografia. Você está entendendo? É assim que trabalha com a psicografia, é assim que trabalha consultando os mortos e algo semelhante. Respondendo a pergunta que me foi feita, por que eu sonho tanto com quem já morreu? Ou o diabo está trabalhando para implantar uma mentira na tua mente, por isso que você está sonhando tanto, ou ele está trabalhando para imitar essa pessoa e vem através de sonho para te perturbar e te incomodar, ou ele está trabalhando para gerar uma curiosidade de tentar fazer você dar um próximo passo em direção a consultar essa pessoa e tentar ouvir a voz dela através de alguém, ou até mesmo uma psicografia, ou a saudade está muito grande dentro de você e você precisa vencer esse luto. Porque a gente sofreu luto, todo mundo sofre. Eu sofri o luto com a perda da minha mãe, sofri o luto com a perda do meu irmão, sofri o luto quando sepultei a minha primeira filha, sofri o luto. Mas esse luto não faz parte da minha vida. Eu sofri, mas esse luto foi ficando apenas como uma boa lembrança dos momentos que nós vivemos juntos. Esse luto não está dentro de mim ao ponto de eu querer ouvir a minha mãe, de eu ter saudade de querer enxergar a letra da minha mãe num papel, de eu querer ouvir o meu irmão, escutar a sua voz e saber como que ele está lá do outro lado. Saber se ele está descansando ou não. Não, de maneira nenhuma. Fiquei triste, sofri nas primeiras semanas, mas passou. Agora, quando a pessoa se entrega a esse luto que nunca se acaba, a tendência é a saudade aumentar e a culpa vir sobre a pessoa. A saudade aumenta e a culpa vem. Ah, meu Deus, por que eu fiquei 2 finais de ano sem ir lá visitar ela no final de ano? Por que eu fiquei aquele aniversário dela sem dar um Feliz Natal? Por que eu deixei de comprar um presente para ele? Por que aquele dia eu não dei um abraço e um beijo antes dele e dela sair? E aí a culpa começa a vir. Então, essa repetição de sonhos é de você começar a orar a Deus e pedir, Senhor, o que está acontecendo? Repreenda esse demônio na minha vida. Porque eu estou aqui porque a minha missão ainda não cumpriu. A pessoa da minha família que partiu, a missão dele e a missão dela acabou, se cumpriu. Então, eu não tenho mais que estar buscando conexão com essa pessoa, porque a tua vontade soberana decidiu que era a hora dessa pessoa ir e eu ficar para cumprir a minha missão. Quando chegar a minha hora, eu sei que eu irei também. Você consegue compreender? Tem muita gente aqui que eu percebo na linha do tempo que está sendo aí, passando por esse momento de sonho. Cuidado com essa saudade. Cuidado com essa saudade. Cuidado com esses pensamentos de culpa, com esses pensamentos de curiosidade. Cuidado. Cuidado com esses sonhos que a pessoa vem e senta no pé da tua cama. Senta ali no pezinho da cama e começa a conversar contigo. Aparece no canto do guarda-roupa. Cuidado. Cuidado com esse sonho que essa pessoa parece pedindo ajuda. Por detrás disso daí, tem o espírito do diabo. Tem o espírito maligno trabalhando para te enganar e te passar para trás. Você consegue compreender? Gente, chegou mais pessoas aqui agora, eu vou pedir, né? Deixa o seu like para cima para nós rompermos o algoritmo, que eu estou abrindo agora para as perguntas e respostas dentro desse assunto.